Os amigos do Centro Espírita Caminho da Verdade de Registro, a nossa gratidão, agradecimento pela oportunidade de mais uma vez, para que possamos tecer algum comentário sobre o Evangelho do Cristo. E o nosso tema da noite de hoje, do tema do Evangelho, é o capítulo 8º, Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Então nós sabemos que no Sermão do Monte, essas são condições que Jesus coloca para nós termos aí o bom comportamento, para sermos felizes e as pessoas que nos envolvem na sociedade também ajudá-los a ser felizes, como outros nos ajudam para adquirir esse conhecimento e essa felicidade. Quando se fala de puro, o que é puro? É algo sem mistura, sem alteração, límpido, claro, transparente, cristalino, sem manchas. O coração, como é citado, na maioria das religiões, é o local de atividade divina. É um músculo, mas é o local de atividade divina, né? Aqui nesse capítulo, Jesus, quando ele fala os puros de coração, ele está falando da purificação dos nossos pensamentos. Porque o nosso comportamento, ele quando se materializa, tudo foi construído no pensamento, nosso campo mental. E nós temos que entender que os espíritos enxergam, leem os nossos pensamentos. Então, no corpo físico, nós podemos pensar e o mundo à nossa volta, dos encarnados, não saber o que estamos pensando, o que construímos no nosso campo mental, né? Mas quando nós deixamos o corpo físico, aí já não dá mais para esconder, né? Então é bom nós irmos pensando nisso, né? Que a verdade sempre vai ser descoberta. Sem o corpo físico, tudo fica real e claro. Então, as pessoas, os espíritos, dizem que a maior dor para a alma é, na realidade, a vergonha quando nós chegamos no mundo espiritual, né? Então, que a gente vamos entender essa situação que nós criamos, né? E Jesus, lá em São Marcos, no capítulo 10, ele diz: apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Então Jesus está mostrando o que? Na criança, o símbolo da pureza. Então ali nós vamos encontrar o que? Simplicidade, humildade, espontaneidade, ingenuidade e confiança. Nós já tivemos isso, né? Quando criança. Por que perdemos? Então a criança, o que nós vamos encontrar no símbolo da criança? Ela não guarda ódio, rancor, ela não tem maldade, não tem egoísmo e tudo se perdoa com muita facilidade, né? Então por que Jesus falou das crianças? Então nós sabemos que a pureza real é dos espíritos puros e é desconhecida para nós os homens, né? Esse reino de Deus, da onde convive os espíritos virtuosos, nós não conhecemos ele, né? Então ele diz que o reino dos céus é para eles, né? A imagem de pureza das crianças, então ela é bem conhecida de todos nós. Então o reino dos céus, Jesus falou que é para os que se lhes assemelham. Então temos que entender isso, é para aqueles que se assemelham a elas, né? Que tem essas qualidades que nós vamos crescendo, vamos perdendo, tá? Então Jesus, ele chama a atenção desses mecanismos da infância e o Espiritismo explica, né?
Então, antes do nascimento, o que que ocorre? Nós vamos entender que o espírito, ele sendo um espírito velho, né? O espírito é velho, que habita o corpo de uma criança, é um espírito velho. Então, na sua infância, não manifestou nenhuma tendência perversa. Tá? Então, aquele ser que está ali, naquele corpo frágil, ele é um espírito velho que habita. Então, o que, que ocorre antes do nascimento? O espírito perturba-se, ele perde a consciência de si mesmo e ele permanece numa espécie de sono. E as suas faculdades ficam em estado latente. Para quem quer acompanhar uma reencarnação, né, de passo a passo, como se dá, nós podemos indicar o livro Missionários da Luz, pelo espírito André Luiz, pelo Chico Xavier. Lá ele fala da reencarnação de Sigismundo. Então ali nós vamos ver passo a passo, com muito detalhe, como se processa a vinculação desse espírito ao corpo materno da sua futura mãe. Tá? É muito interessante. A partir do nascimento, o que ocorre? É um novo ponto de partida para aquele espírito. E aí tem ali a bênção do esquecimento do passado. As ideias vai se desenvolvendo acompanhando o crescimento do corpo. Nos primeiros anos, as ideias que formam o caráter estão adormecidas. É mais maleável nos primeiros anos. Então, a criança, até os seus 7 anos, é maleável nós educarmos ela. Né? Passar os caracteres de bondade, de valores positivos para aquela criança. Chamarmos a atenção quando ela comete erro e educá-la. Né? Então, às vezes, a criança comete pequenas infrações e os pais falam, mas não sabe o que está fazendo, é criança. Não, já está mostrando o espírito velho ali. Então, você tem que corrigir, mostrar o que é correto. Então, por isso aqui nós podemos falar que o evangelho no lar é de suma importância na educação moral dessas crianças. Para quem tiver condições, dá para entender a responsabilidade dos pais na educação de seus filhos, estude as perguntas do Livro dos Espíritos e as suas respostas, número 208, 383, 385 e a 582. Aí vamos perceber a missão dos pais na educação moral de seus filhos. É mais a criança, né, a partir do nascimento, é mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir. Então, olha bem, ele é mais acessível. Então, quando nós temos lá os filhos, nós temos que entender aí a importância do aprendizado. Então, os espíritos, eles falam que nessa fase é que se pode transformar os caracteres e reprimir ali os maus pendores. Então, é o dever que Deus impôs aos pais e é uma missão sagrada que terão que dar contas. Então, a importância do aprendizado, dos exemplos do pai e mãe que a criança vai estar observando, e também os pais, né, não podem esquecer que os seus filhos serão orientadores no futuro. Eles também serão pais e mães, formarão lares. Então, os pais hoje têm que procurar entender essa responsabilidade que ele tem que levar esse aprendizado a seus filhos. Deixai que venham a mim as criancinhas e não as empeçais. Então, Jesus, quando ele nos fala isso, então os termos criancinha, o que nós também podemos colocar dentro desse entendimento? Se entende também as criancinhas que são aos infelizes, aos fracos, aos escravizados, os viciados de qualquer idade, porquanto são estes também que carecem de auxílio, que nós devemos também auxiliar
já que temos esse entendimento e enxergamos, né, essa necessidade de crescimento espiritual nessas almas. E mais à frente, em São Mateus, no capítulo 5, Jesus fala: prendestes que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração também cometeu adultério com ela. Então, olha bem, pecado por pensamento, né? Então, o pecado significa transgressão dos preceitos religiosos. E também se entende como uma tomada de consciência do mal, uma violação voluntária e livre da ordem estabelecida. Então, esse é o pecado, né? O adultério para Jesus não é só o que trai o cônjuge, mas todos que infringem a lei divina. Então, Jesus costuma empregá-la para designar toda a ação má e todo e qualquer pensamento mau. Você está adulterando as leis de Deus no teu comportamento. Então, lá no passado, na nossa época lá, então o adultério também na parte material, muitas vezes nós maquiamos, né, algo que nós queremos vender para enganar o comprador, né, para ter mais lucro. Então, por exemplo, nos dias de hoje, um adultério, o pessoal vai vender o carro, andou 200 mil quilômetros o carro, vai em alguém e põe um marcador para 50 mil quilômetros. Adulterou o carro, né? Está cometendo adultério, está contrariando as leis. Aí você pensa assim, mas e aí? Que vantagem? Aí você pode, estudando um especialista de trânsito falando sobre isso, então tu imagina assim, 50 mil quilômetros, você compra o carro, põe a tua família dentro, com 200 mil quilômetros, amortecedores, mola, algumas coisas tinham que ser trocado, e não trocou. Aí você acha que o carro tem 50 mil quilômetros, está tudo em ordem, sai para a estrada com a tua família. Aí tu capota o carro, sai da estrada, morre, machuca. Quem é o responsável? Então, olha as tragédias acontecendo pela nossa esperteza, para ter lucro, né? Então, aquele que mente, por exemplo, também, as pessoas que mentem para obter vantagens, então também está cometendo adultério. Então, todo mau pensamento provoca amargura e também intranquilidade. E o bom pensamento, ao contrário, nos enche o coração de paz e de contentamento. Então, essa é a nossa escolha. Então, não adulterar. Então, Jesus, quando ele fala do pecado por pensamento, ele complementa o sexto mandamento lá de Moisés. Mau desejo no coração. Então, o mal, o pecado e os maus pensamentos é esses maus desejos. Então, a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também nos pensamentos. Então, nós vamos aqui observar que todos os nossos atos, Deus, ele analisa na justiça divina e que grava na nossa memória, no nosso ser, tudo que nós fazemos. Às vezes, quem está olhando de longe enxerga e tem uma leitura. Mas Deus, o que nós estamos escrevendo no nosso ser, é a intenção que nos move até essa conduta. E muitas vezes a intenção, nós escondemos muitas coisas erradas para oferir vantagens em cima do prejuízo de alguém, né? E prejuízo não é só material, não. Também emocional, gerando desequilíbrio. Então, com que intenção você faz os teus atos? É isso que você está gravando na tua consciência. E do lado de lá, quando a gente desencarna, essas intenções é o que aparece, né? Então, aí nós temos que tomar cuidado. Todo pensamento mau, diz Allan Kardec, resulta, pois, na imperfeição da alma. Então, tem aquelas pessoas, que tem três situações que nós podemos nos encaixar numa delas. Tem aquelas pessoas que não concebem, né, um mau pensamento. Então, essa pessoa, ela está com todo o progresso realizado. Tem pessoas que têm mau pensamento, né, mas repele.
luta é a tal das tentações, né? Então, são progressos que estão em vias de realizar. Então, são pessoas que estavam lutando com as suas má tendências, conseguem já enxergar aonde precisa estar, né, de se reformar, aí surgem as tentações. Então, a tentação, quando surge em nosso caminho, ela é um sinal que nós estamos lutando com algo que nós já convivemos no erro. Então, quando a pessoa fala, não aguentei, a carne é fraca, a tentação foi mais forte, eu caí no erro. Na realidade, você repetiu hábitos que tinha em vidas passadas ou nessa própria vida. E tem que voltar a lutar para repelir ele. Então, o progresso está em vias de realizar. É a tua luta íntima, né? E tem aquelas pessoas que têm ótimos maus pensamentos, ou seja, que nem que nele ele nem se repele, ele fica bem com aquilo lá, ele cultiva isso. Ou seja, o mal nessa pessoa existe em sua plenitude, ou seja, está com toda a força ali. Ele está bem dessa maneira, ele tira ali os aproveitamentos que esses maus pensamentos geram. Mas quando ele estuda a imortalidade da alma, aí ele vai começar a pensar diferente. Então, o mau desejo no coração, os maus sentimentos, e isso que contamina. Então, aí nós vamos perceber que nasce o quê? Os assassínios, os adultérios, as fornicações, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Então, os maus pensamentos geram toda essa desarmonia que nós temos um dia que lutar e vencer. Nós temos que lutar porque nós já enxergamos a luz que precisamos buscar para o nosso ser. Então, bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Então, numa linguagem, num exemplo assim bem simples, né? A gente usa ele, qual é o caminho, né? Você imagina uma água, né? A gente falou puro, límpido, cristalino. Você imagina uma água límpida, você põe num copo transparente e põe um pouquinho de barro. Ele fica turvo e o barro se assenta lá. Então o copo está ali, a água, mas qualquer balançada mistura tudo e turva aquela água. Então como é que nós fazemos essa água ficar cristalina? Você põe a água cristalina, vai enchendo o copo, vai derramando, vai ficar sujo, né, a água, até que toda a partícula saia. Não vai haver mais nenhuma. Então, esse vaso é o nosso ser. Essa água cristalina, o barro, é as nossas viciações que nós temos dentro de nós. E a água cristalina é as virtudes que nós devemos cultivar. Ou seja, é a vivência no bem que vai eliminando essas impurezas de nós. Vai chegar em algum momento reencarnatório que nós vamos atingir essa condição de espíritos puros e perfeitos. Há quanto tempo? Nós temos que estar na estrada, caminhando com esse foco, com esse objetivo. Então nós já enxergamos aonde queremos chegar. Então, o Martins Peralva, né, em vida, ele escreveu, né, às vezes você enxerga o cume de um monte, então a luz está lá. Só que você está na base do monte, né? Mas você não pode conquistar o cume desse monte iluminado com o olhar, é com os pés. Você tem que subir passo a passo. E quando você chegar lá no cume desse monte, lá no topo dele, você vai perceber que a respiração é melhor, o oxigênio é mais puro e tem menos movimento, tem menos pessoas lá se atritando, tá? É mais tranquilo. Na base do morro, do monte, é muita gente disputando. Então nós estamos andando, às vezes, aqui na nossa imperfeição, na horizontal. E nós temos é que subir, é ir para a vertical. E aí é sozinho, é com persistência para chegarmos aonde está a luz. E nós vamos conseguir, porque Deus ajuda e nós já, diríamos assim, já enxergamos essa necessidade renovadora. Tá? Então vamos sair do pé do morro, onde tem muita gente, está muito tumultuado, e vamos para o cimo, né? Que lá vai ter menos pessoas e vai estar mais harmônico.
Muita paz a todos, que Jesus seja essa luz a guiar os passos de cada um de vós. Não desanimes, persista e vencerás. Fique com Deus.